Depois de muita espera, a nova versão de Branca de Neve da Disney enfim chegou aos cinemas. E cá estou eu, finalmente, com a minha crítica com spoilers sobre o live action de Branca de Neve. Então, sem muita enrolação, eu sou o Matheus e vem comigo saber tudo o que eu achei sobre o filme, que é uma grande desonra. Desonra, desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. Mas antes eu peço que você já se inscreva aqui no canal com o sininho ativado para não perderem as minhas próximas críticas de filmes e séries, além de notícias, curiosidades e muito mais sobre a cultura pop. O live action de Branca de Neve é um filme que já nasce errado quanto à sua concepção, já que, enquanto você está assistindo ao filme, você não consegue reconhecer nem a personagem e nem a própria história. O filme acaba tendo raros lampejos da essência do filme de 1937. Talvez muito graças às refilmagens que o filme teve por ter sido adiado em um ano, já que, para quem não sabe, este Branca de Neve deveria ter estreado no ano passado. Por exemplo, a famosa sequência assustadora da Branca de Neve correndo pela floresta entrega a nostalgia que todo remake live action da Disney precisa. E a clássica música dos anões te faz sentir o cheirinho do filme original. Mas esses lampejos te deixam com a sensação de que o filme nunca abraça o clássico da Disney, sempre querendo se afastar daquilo que ele acha antigo, ultrapassado e antiquado, como a Rachel Zegler já havia dito. Por exemplo, não ter o príncipe é um golpe tremendo ao desenho. Inclusive, tem uma piadinha sobre o personagem que ocupa esse lugar não ser um príncipe que reforça essa rejeição que o filme tem. Pelo menos para mim, no desenho, o príncipe representava o amor que salva da morte, a última esperança dos anões que estão desabando em choro. E é como dizem, a esperança é a última que morre. E por falar nele, eu não sei qual era a dificuldade de transformar o príncipe em alguém que a Branca de Neve já conhecesse. Se o problema era o príncipe aparecer do nada e beijar a princesa sem conhecê-la, era só fazer com que os dois já fossem amigos de infância, mas que tivessem perdido o contato depois que o pai da Branca de Neve morreu e a Rainha Má a isolou do resto do mundo. Já maiores de idade, o príncipe voltaria a procurá-la, porque para ele, a Branca de Neve é o amor da vida dele, mas descobriria que ela morreu. Porém, o caçador contaria a verdade e ele iria atrás dela, pela floresta, até encontrá-la para dar o beijo de amor verdadeiro. Me digam se não era simples resolver o grande problema do príncipe ser um stalker. A não ser que a vontade de eliminar a figura do príncipe fosse tão grande que encontrar uma solução assim era tão difícil para os roteiristas lacradores. Agora, depois deste Branca de Neve, a Disney vai precisar esperar muitos, mas muitos anos mesmo, para sequer pensar em fazer um live action de Enrolados, porque você olha para o falso príncipe e vê que a Disney tentou mirar no Flynn Rider, por ele ser um ladrão e ter um certo carisma, mas acertou no Robin Hood, com a roupa dele, inclusive as cores, e nos 7 companheiros dele que antes das refilmagens, eu aposto que eles teriam a função dos 7 anões, que não estariam no filme porque a Disney queria ser politicamente correta. Ou pelo menos 6, já que o grupo do Robin Hood, à la José Bezerra, é tão diverso que tem até um anão. Aliás, são com os 7 anões que, mais uma vez, o filme derrapa com força. Primeiro que a decisão de criá-los em CGI os deixa ridículos, fazendo o filme voltar uns 20 anos no tempo, quanto à tecnologia cinematográfica, porque remete àquele aspecto de estranheza de filme que ainda está aprendendo a lidar com CGI. Segundo, que eles se tornam coadjuvantes de luxo de um filme que no desenho original eles são tão importantes a ponto de estarem no nome do filme, ao contrário desse live action.
São com os 7 anões também que vemos os pouquíssimos momentos aos quais o filme tenta se agarrar. E eu digo tenta porque mesmo assim o roteiro não se aguenta e modifica as cenas do desenho, como o clássico eu vou, pra casa agora eu vou, mostrando que os anões são criaturas mágicas com mais de 200 anos de idade. Ou quando a Branca de Neve manda nos anões para arrumarem a casa, que, por sinal, é um dos muitos momentos que deturpam a personagem principal, já que ali ela poderia aconselhar que a casa fosse arrumada e ela ajudasse. Mas ela está mais preocupada em cantar e dançar pela casa e soar prepotente em fazer os anões darem um jeito na casa. No desenho, ela limpa a casa para agradar os anões por ter invadido a casa deles e não brigarem com ela. Mas como o movimento lacrate não permite que mulheres segurem uma mísera vassoura, assim como não permite que uma mulher sinta inveja da beleza de outra mulher e assim elimina a força motriz por trás do conto, a futilidade da Rainha Má que a coloca contra uma menininha a ponto de cometer um ato tão grave no final. E graças a isso, distorce o conceito de beleza visual que a história tem para criticar a inveja. E um dos maiores problemas de Branca de Neve é que a personagem não tem uma jornada de crescimento. Ela se mantém sem evolução do início ao fim, como se já estivesse pronta, só precisando de um empurrãozinho para enfrentar a vilã. E aí, o próprio roteiro se perde nesse argumento, porque, para quem pensa como progressista, acha que as mulheres, personagens, já nascem perfeitas, sem a necessidade de mudança ou aprendizado, como a Rey de Star Wars e a Mulan no remake live action. E se ela já é a boazona, a Branca de Neve não precisava demorar tanto para tomar uma atitude com o seu discurso para revoltar os homens do reino que eram apenas cidadãos e que a Rainha Má os transformou em guardas. Se ela fosse ingênua, como ela é no desenho, a oportunidade de crescimento seria gigante quando ela encontrasse os anões que poderiam servir como instrumentos narrativos para isso. Por exemplo, a doçura dela poderia domar o zangado, coisa que acontece aqui, mas muito mal feito. E o mestre poderia ser um mentor para ela, aconselhando para que no final ela tivesse que procurar a coragem dentro de si mesma e ainda fosse enfrentar a Rainha Má, mas isso tudo sem perder a sua essência. E com isso faria sentido ela aceitar a maçã da velhinha, até porque a desculpinha que usam neste filme é muito ruim. E a Rachel Zegler é tão do contra que a velhinha sugere que ela coma a maçã no caminho, e aí do nada ela come na frente dela. Ela nem estava a fim de comer a maçã. E ainda surge um raio só para poder fazer referência ao desenho e evitar de repetir o grande final da Rainha Má. Quanto a Rachel Zegler e a Gal Gadot, o que eu quero falar é da atuação física, até porque eu vi dublado. Sobre a Rachel Zegler, ela é realmente bem fraquinha quando precisa se esforçar mais. Tem momentos que parece que ela está com cólica, como no embate final com a Rainha Má. Sem contar que ela não tem a presença que a Gal Gadot tem em cena. O problema é que a nossa ex-Mulher Maravilha também tem os seus limites que não pode ultrapassar se não soa ridícula, como na sequência musical dela. Ali é muito mais culpa do Mark Webb, diretor de O Espetacular Homem-Aranha, que manteve a cena no corte final. Se não estava dando certo, o diretor tinha que bater de frente com a Disney e dizer que a cena não estava funcionando. Até porque não precisavam mesmo da cena. A sequência musical com ela, velhinha, já era suficiente. Parece mais que foi uma imposição do estúdio para que a vilã também pudesse ter o seu número musical. Também faltou um pouquinho de maldade na Gal Gadot para tornar sua Rainha Má mais ameaçadora. Mas o mais decepcionante foram as músicas. Se eu já imaginava que o filme seria um desastre, eu ainda tinha alguma esperança nas músicas, já que a trilha sonora estava nas mãos de Ben Pasek e Justin Paul, que também foram responsáveis pela parte musical de La La Land,
O Rei do Show e o live action de Aladdin. Só que aqui as canções são bem esquecíveis. Este Branca de Neve é um filme Frankenstein que não sabe o que quer ser. Para quem ele quer falar? Para uma turminha colorida do Twitter ou para quem só queria ver o desenho adaptado com algumas ideias melhores envolvidas? Afinal, uma animação em longa-metragem não pode ter muito mais que 70 minutos, senão as criancinhas cansam. Já um filme normal pode se dar ao luxo de ter mais tempo. Além de ser um filme que se aproveita do original, mas rejeita praticamente tudo do seu material fonte, modificando cada detalhezinho que puder. É como se achasse que nada lhe presta, ou que as suas ideias são melhores, como fazer o Dunga falar e sofrer bullying dos outros anões, e o caçador colocar uma maçã no lugar do coração da Branca de Neve naquela caixinha, em vez do coração de um animal. Afinal, ele é um caçador. Duas ideias de gênio, com J. Mas agora eu quero saber de vocês. Claro, caso tenham se dado ao desprazer de assistir ao filme. Deixem seus comentários junto do seu like ou dislike, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal com o sininho ativado para mais vídeos. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!